Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos hoje aqui um pouco mais cedo, né, do que de costume. Aqui quem fala é o professor Danilo. Quero desejar aí muito boa tarde, né, um bom sábado a todos. E nessa tarde de hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre um novo evento, né, que vai ser criado aí no cienciascomplicado.com, né, que é o nosso site aí de aprendizagem em relação à escrita científica, em relação a outros projetos, mas principalmente em relação à escrita científica. E hoje especificamente, né, já foi lançado, aí já está disponível no site, inclusive está o link aí abaixo do nosso novo curso, né, de escrita científica, em que você vai ter a oportunidade de produzir um artigo aí do zero. Então, assim, se você não tem nem a ideia do que produzir ainda, né, em relação ao seu artigo científico, esse curso aqui vai te ajudar, tá? Ele vai ser iniciado, ele já foi lançado hoje, mas ele vai ser iniciado na segunda-feira, a partir do dia 12. Danilo, por que esse curso é o Masterclass, né? Eu já trabalhei há um tempo, né, com a questão da pesquisa científica, a elaboração de artigos científicos, a orientação de outro trabalho científico, como é o caso de um TCC, de uma dissertação, de uma tese. E em relação à escrita científica de uma maneira geral, ela é um aspecto muito necessário, né, que todos nós precisamos. Se você está na graduação, você precisa fazer um TCC. Se você sai da graduação, você precisa fazer uma especialização, você precisa, às vezes você vai se submeter a um mestrado, um doutorado, você vai se submeter a uma seleção de residência, algo do tipo. Então todas essas etapas, elas pressupõem que você vai realizar algum tipo de pesquisa. E aí a pesquisa científica é um aspecto muito sério, então você não pode realizar uma pesquisa científica basicamente de qualquer forma. Então tem todo, né, um passo a passo em que você pode estar direcionando de uma maneira correta, tá, essa escrita científica. Então por isso que eu estou lançando aí um Masterclass, né, produzir um artigo científico do zero ao artigo completo e o melhor, na prática, tá? O nosso curso, ele vai contar, vou já falar sobre isso, antes de eu falar um pouco sobre o conteúdo aqui. Mas ele vai contar com muitas teorias, você vai aprender muita teoria, mas principalmente a parte prática, tá? Então eu vou acompanhar cada um de vocês na questão prática da produção do seu artigo científico, tá? Você, Danilo, não tem ideia, eu não sei o que escrever ainda. Não se preocupe que a gente vai aprender como é que você vai definir essa ideia de uma maneira correta, até você ter o artigo produzido de uma maneira completa. Por que isso, né? E já começando a falar aqui do nosso assunto, quando nós falamos de uma maneira geral sobre a produção acadêmica, seja ela de um artigo científico, seja de qualquer outro tipo de pesquisa, tá? Um TCC, uma monografia, etc. Em todos eles há uma estruturação de uma maneira geral, e a estrutura ela normalmente é essa. Normalmente você tem que elaborar uma introdução, um objetivo, método, resultados de discussão, considerações finais e referências. Qual é o principal erro das pessoas? O principal erro das pessoas é simplesmente sentar e tentar escrever, né? Achar que aquilo basta, né? Você sentar, pensar em alguma coisa e começar a escrever. Só que as ideias dentro da pesquisa científica, elas não se desenvolvem bem assim, tá? É necessário que você tenha um conhecimento prévio sobre aquilo que você vai escrever e como você vai escrever. Ou seja, existem métodos, né, específicos para você elaborar, né, de uma maneira correta a essas diversas etapas, né, do seu artigo científico. E aí quando algumas dessas etapas elas não são realizadas de uma maneira correta, aí onde surge toda aquela dificuldade que às vezes as pessoas têm dentro de elaborar um artigo, de publicar um artigo, né, que é um aspecto que vai ter também dentro do nosso curso. Eu já tinha feito esse projeto anteriormente em outro curso, né, que ainda está disponível no site, que é o artigo, que é o curso do zero à publicação, né? Escrever o seu artigo do zero à publicação. Mas esse projeto aqui ele é muito mais completo, né? Porque ele vai conter aulas ao vivo, não somente aulas gravadas, né, lá do site,
mas também aulas ao vivo. Você vai ter a oportunidade de ter uma aula individual, né, comigo, para a gente discutir especificamente o seu artigo científico. Então, um artigo, né, uma estruturação geral, um projeto de pesquisa, né, a gente falando de projeto, tem outros itens aqui, como cronograma, orçamento, mas nós falando assim de artigo científico de uma maneira completa, que é o que as pessoas mais precisam, ela normalmente vai conter nesses itens. E aí, como eu disse anteriormente, há uma forma correta de você escrever isso. Não é simplesmente você sentar na cadeira e começar a escrever, porque primeiro que não vai sair muita coisa. Eu acho que vários de vocês já tiveram essa experiência. E segundo, que você, mesmo que faça, às vezes pode estar direcionando de uma maneira inadequada. Por quê? Porque quando você vai escrever, por exemplo, vocês vão ver eu falando lá no curso, que um dos primeiros itens que você vai escrever, que você precisa definir, é claro que a primeira coisa que você tem que pensar é a sua pergunta de pesquisa. E até isso, você tem métodos específicos para você fazer, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, eu sei o que eu vou pesquisar, eu vou falar sobre o computador. Mas se você falar sobre o computador, né, tem vários aspectos que vocês podem abordar. Você pode abordar o teclado, você pode abordar a câmera, você pode abordar a tela, né, do computador. Então assim, tem vários aspectos. E aí se você, por exemplo, não deixa a sua pergunta de pesquisa bem definida, o restante da sua pesquisa ele sai inadequado, porque você não consegue delinear bem. E esse não delineamento da maneira adequada, ele leva, né, a alguns erros primários, que faz com que a evidência daquele estudo que você produziu ele seja um pouco abaixo do que é desejado, por exemplo, por algumas revistas científicas, e que pressupõe, né, um certo padrão, né, de qualidade para a revista publicar o seu trabalho, o seu estudo. Então, assim, a primeira coisa, né, que você tem que ter bem definida é essa pergunta de pesquisa. E até para isso existem alguns métodos específicos, né, para estar elaborando essa sua pergunta de pesquisa. Existe, por exemplo, né, o que a gente chama de método PVO, né, a população, variável, desfecho, o método PICOS, o método PICOT, entre vários outros métodos, só para elaborar a sua pergunta de pesquisa. E aí, se você conhece, né, esses métodos de como elaborar essa pergunta de pesquisa, você já começa com o pé direito. Porque você já tem bem delimitado qual vai ser o seu direcionamento do seu artigo, consequentemente você consegue desenvolver essa produção bem melhor. Um outro aspecto, e é um dos primeiros itens também quando a ideia, né, de escrever um artigo científico, é justamente, né, você elaborar o método. O que é o método de um artigo científico, de um projeto, ou de outra estruturação, né, em relação a trabalho acadêmico. O método justamente é o caminho que você vai percorrer, né, desde o início, né, desde do pensamento, né, da definição da pergunta de pesquisa até a elaboração, até você alcançar esse seu objetivo. Então, por exemplo, qual é o tipo de estudo que você vai fazer, com quem você vai fazer, como você vai fazer, quais são os procedimentos, você vai coletar com algum tipo de instrumento, né? Qual o tipo de análise você vai fazer? Uma das primeiras coisas, assim, e já é um dos primeiros itens que as pessoas erram muito, porque é o primeiro item que normalmente se coloca no método, é o tipo de estudo. Existem vários tipos de estudos, como vocês estão vendo aí na tela. Então existe o estudo de coorte, que é um estudo de acompanhamento, o estudo transversal, o estudo de caso, o relato de experiência, a revisão de literatura, ensaio clínico, dados secundários de uma maneira geral, estudo de casos controle ecológico, análise econômica. E além disso, né, além de apontar, por exemplo, lá no método do seu trabalho, do seu artigo científico, o tipo de estudo, você ainda tem que direcionar qual vai ser essa abordagem. Ela vai ser uma abordagem qualitativa ou quantitativa. Às vezes as pessoas confundem assim, na minha pesquisa eu vou quantificar as pessoas e vou colocar lá umas porcentagens. Então ele já é encarado como quantitativo. E aí você já vai começar errado, porque uma abordagem que ela coloca meramente estatísticas descritivas, que nós chamamos, ou seja, uma porcentagem, uma média, ela ainda é encarada como uma abordagem qualitativa, tá? E entre outras, tá? Danilo, eu vou fazer um estudo.
Mas aí eu não sei, por exemplo, qual é a diferença entre uma revisão narrativa, integrativa e sistemática. Eu não sei qual é a diferença de um estudo de caso controle e de coorte, né? O coorte que ele passa aí, ele parte, né, dos fatores de risco até chegar a um determinado desfecho, e o caso controle já é o contrário, ele parte aí dos casos, né, das pessoas, no caso aí doentes e não doentes, para analisar a presença ou não de algum fator de risco para determinar a chance, que é um termo aí estatístico muito usado. E aí não só, né, esse tipo de estudo, mas outros, né, às vezes uma análise crítica. Então, assim, se você não sabe, por exemplo, a diferença entre esses estudos, você já vai começar o seu estudo errado. Porque você vai apontar um determinado tipo de estudo que você acha que é o correto para aquele seu caso. E aí quando você faz isso, você vai você já vai começar errado. Por quê? Porque o tipo de estudo ele vai influenciar no tipo de análise estatística ou qualitativa que você vai fazer. Ele vai influenciar nos procedimentos que seriam corretos para você fazer com aquele determinado estudo. Ele vai influenciar consequentemente nos resultados, e aí esses resultados eles podem estar enviesados ou não, dependendo aí do direcionamento que você deu em relação a essa pesquisa. Então, assim, deixar bem definido uma pergunta de pesquisa e escolher corretamente o tipo de estudo que você vai fazer, eles são primordiais, são assim os passos elementares para a realização de qualquer tipo de estudo. E aí, se eles são realizados de uma maneira inadequada ou errada, né, propriamente, consequentemente o resto do seu estudo vai estar errado. Por que muita gente, e aí eu coloco entre aspas, quebra a cara no sentido de eu não elaborei meu artigo, mas não consegui publicar, elaborei um artigo, um projeto, mas o professor não gostou de nada, ele simplesmente desprezou aí o meu projeto, o meu artigo, e não quis nem saber, porque às vezes esses erros elementares acontecem. Só que não tem como você escrever de uma maneira correta se você não tem esse conhecimento, né? Isso é normal. Se você tem dúvidas, por exemplo, qual a diferença entre, sei lá, um ensaio clínico e um estudo de coorte? Qual a diferença entre um estudo de caso e um relato de experiência? Então, se você não sabe essas diferenças elementares, infelizmente você vai ter esses erros elementares, né, que vão dificultar muito o processo de publicação, de aceitação do seu artigo de uma maneira geral. Tudo bem? Então, esses itens eles são essenciais de serem estudados e analisados. Uma outra coisa que você vai precisar sempre ter em mente, independente se você vai realizar uma revisão de literatura ou outro tipo de estudo, é onde você pesquisar informações adequadas. Então, como, né, e onde eu posso estar obtendo informações adequadas para inserir essas informações no seu estudo, né? Porque infelizmente hoje em dia tem muita coisa na internet e algumas coisas estão erradas, né? São erradas. E aí, se você pesquisa de uma maneira inadequada, você acaba encontrando essas informações equivocadas e acaba inserindo essas informações no seu estudo. Consequentemente, o seu estudo ele vai ter uma diminuição significativa do nível de evidência, né, a qual ela vai estar passando aí para as outras pessoas, seja por meio de uma publicação, de uma palestra ou qualquer outro tipo de atividade. Então, assim, a partir do momento que você sabe onde você vai pesquisar, e aí dependendo da sua área, tá? E aí o nosso curso ele vai ser direcionado para qualquer área do conhecimento, área da saúde, área jurídica, ciências humanas, ciências sociais. Então, assim, em todas as áreas existem portais, existem bases de dados, existem alguns locais específicos que você pode estar pesquisando essas informações de uma maneira correta. E aí quando você sabe a maneira correta de você pesquisar, porque também não adianta nada você saber onde pesquisar e não pesquisar da maneira correta, porque aí você também vai ter um pouco mais de dificuldade em encontrar às vezes um estudo, encontrar informações em relação à sua pesquisa. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação de às vezes você ter que elaborar um artigo e você pesquisar em uma base de dados, em um site, você não encontra nada. E aí você tem aquela sensação de que não existe nada publicado em relação àquele seu tema. Às vezes pode até ser, às vezes é uma coisa nova e realmente tem poucas informações.
Mas na grande maioria das vezes, e eu percebo isso por meio de alguns orientandos meus, de TCC, né, e de mestrado, que eles não pesquisam de uma maneira adequada. Às vezes só pesquisam na língua portuguesa, às vezes não vai para a fonte correta, e isso faz com que haja uma limitação de encontrar as informações adequadas e encontrar as informações de uma maneira geral. Ou seja, aí às vezes a pessoa tem aquela ideia, eu não encontrei nada em relação àquela minha pesquisa, mas em grande parte dos casos não é porque você não encontrou nada, né? É o método que você está usando para pesquisar esses dados que estão inadequados. Tudo bem? Então, assim, você saber, né, pesquisar, onde pesquisar e como pesquisar também é essencial para o segmento correto da sua pesquisa. E depois disso, né, vocês veem que eu estou passando muito por itens do método aí. Onde pesquisar, como pesquisar, qual o tipo de pesquisa, porque é justamente isso que vai nortear todo o seu trabalho. Se você sabe pesquisar as informações corretas, no local correto, você vai ter informações para escrever sua introdução, para embasar o seu objetivo, que é onde você quer chegar, para gerar os resultados que você almeja alcançar em relação à sua pesquisa. Mas de nada adianta você pesquisar essas informações, conseguir essas informações e não saber o que fazer com esses dados. Ou seja, é preciso também ter um conhecimento importante sobre como analisar esses dados. Por exemplo, quantos de vocês aí podem ser sinceros com vocês mesmos? Quantos de vocês dominam de uma maneira específica questões estatísticas? Conhece aí quando aplicar, por exemplo, um teste de correlação, um teste de regressão, né, uma estatística descritiva? Quantos usam ou de uma maneira correta, né, que é o mais importante, alguns programas estatísticos muito importantes, como o SPSS, o RStudio, o RevMan? Então, assim, às vezes, e não só em relação à parte quantitativa, mas em relação à parte qualitativa também, estudos qualitativos. Muito se fala em análise de conteúdo na parte qualitativa, análise de Minayo, de Bardan, mas hoje, por exemplo, né, esses métodos estão somados a outros métodos mais atuais, com uma análise mais objetiva por alguns programas, como o Iramutec, o NVivo. Quantos de vocês, por exemplo, sabem elaborar uma tabela correta, né, um gráfico ou uma figura para colocar no seu artigo? Então, às vezes, isso é comum, tá, pessoal? Isso é comum de acontecer. Nós temos dificuldades em relação a isso. Às vezes você não sabe elaborar um gráfico, aí você vai pedir ajuda a alguém, ou então vai pagar, né, uma certa uma consultoria, né? Vai pagar um certo valor X, que é para um estatístico, alguém realizar a sua estatística, elaborar um gráfico, alguma coisa. Só que quem já teve experiência com isso sabe que às vezes é um processo que sai caro, porque o pessoal paga bastante caro em relação a essas consultorias para fazer uma estatística, para fazer um gráfico, porque é algo que dá trabalho e requer um certo conhecimento. E aí, se você já tem esse conhecimento, você tem duas vantagens. Primeiro, que você não vai ter que estar pagando a ninguém, né, para estar realizando aí alguma estatística, alguma coisa. E segundo, porque você vai ficar com a maior propriedade em relação àquele assunto. Imagina que você está fazendo um artigo e aí você precisa de uma estatística. Você pode mandar para uma pessoa, enviar para uma pessoa fazer essa estatística? Pode. E ela vai lhe entregar correto, você vai colocar no seu artigo. Só que você for apresentar esse artigo, ou um orientador perguntar a você, às vezes você pode não saber, ficar assim meio perdido, porque você não tem conhecimento em relação àquilo que foi feito, aquele gráfico, né? Às vezes você sabe assim por cima, porque eles explicaram, mas você não tem um conhecimento, uma propriedade maior para falar daquilo. E isso prejudica muito, né, o processo de aplicação desses conhecimentos dentro de um artigo científico, dentro da publicação. Às vezes você vai apresentar um trabalho, defender tudo isso, eles vão pesar muito nessa questão. Então, para que você faça tudo isso, você tem que aprender, né? Primeiro, você tem que ter uma certa teoria, mas também você vai ter que praticar. E aí, como eu disse, um dos primeiros itens que você vai elaborar em relação à sua pesquisa é a pergunta de pesquisa, que ela tem que estar bem definida. Então, com a pergunta de pesquisa bem definida, isso já assim, 25% do que você precisa para ter sucesso na escrita de um artigo científico. Por quê? Perguntas de pesquisa mal definida, elas levam a pesquisas mal definidas, mal delimitadas. Pesquisas mal delimitadas, elas geram dados
que infelizmente eles não podem ser generalizados, eles não podem ser usados pela comunidade acadêmica e científica. E isso é um aspecto muito pesado na hora de avaliação do seu TCC, da sua tese, da sua dissertação, do seu artigo que você elaborou. Então, a questão da pesquisa científica ela é muito importante dentro, né, da área acadêmica de uma maneira geral, e é importantíssimo que você tenha conhecimento em relação a todos esses temas. E para isso, né, eu estou criando o nosso curso, aí, o Masterclass do artigo científico, né? Então se você não tiver nenhuma ideia de nada do que fazer, nós vamos partir daqui. Ou seja, nós vamos elaborar de uma maneira correta a sua pergunta de pesquisa, e a partir da elaboração correta dessa sua pergunta de pesquisa, nós vamos dar andamento em relação à produção do seu artigo científico. Eu vou colocar só lá no site rapidamente para eu mostrar para vocês como é que nós vamos trabalhar nesse curso. Então, cortar lá para o site. Pois bem, pessoal, aqui é o nosso site, né, o nosso site do Ciências Complicadas. Vocês podem estar acessando o cienciascomplicada.com. Eu vou deixar o link aqui para vocês específico do curso, né, de Masterclass, mas aí vocês podem navegar por os outros cursos. Nós temos diversos cursos na área de estatística, escrita científica, SPSS de uma maneira específica, interpretação de exames, descomplicando o TCC. Esse curso aqui que ele está muito bom, tá? Mas ele já está na última turma, que é o curso de artigo científico do zero à publicação. O Descomplicando a Estatística de Trabalho Científico, que eu lancei recentemente. Ainda hoje ele vai estar em promoção, né, com esse preço aqui, e a partir da manhã ele já vai voltar ao preço normal. Então quem tiver interesse em usar programas como o SPSS, o R, o Revman, o RStudio, o Stata, o GraphPad, entre outros, né, vocês podem estar adquirindo esse curso aqui. Ele já está sendo encaminhado. Tem curso de revisão sistemática, preparatório para a seleção do mestrado e doutorado. E tem esse curso aqui que é o Masterclass, tá? Que vocês já podem ver aí que ele tá com preço aí quase que de graça, né, pessoal? Porque olha o que é que você vai ter nesse curso de uma maneira específica, tá? Eu sou o professor, tá, desse curso. E aqui eu coloquei um ementa, você vai ter o certificado, né? Eu coloquei aqui, serão 15 dias de aula, né, com consultoria, aula todos os dias, mas aí vocês vão ter acesso ao curso por 12 meses, por um ano, para vocês reverem a aula e etc. E além disso, você vai ter direito a aulas privadas e algumas consultorias, tá? E aí nesse curso nós vamos abordar justamente esses itens aqui do artigo científico. Olha só, aqui nós temos um pequeno cronograma de aula, desde o dia 12, né, segunda-feira agora, até o dia 26, né, até o dia 26, que são daí as 2 semanas de aula, além de algumas aulas bônus e a consultoria. Como assim? Todos os dias vão ter aula, né, específica sobre um tema aqui que ele já está descrito. Então, nesses dias, ele sempre vai ser postada a aula, vai ser uma aula gravada, então você pode assistir no horário que lhe convir mais. Então, vai ter aulas, né, sobre esses itens aqui. Você vai aprender desde a estruturação, desde a delimitação do tema. Como é que você vai delimitar o tema? Não sei o que escrever, não sei de nada, né? Vamos delimitar esse tema até a escrita e publicação do seu artigo científico. Então nós vamos aprender como se escreve um método, a introdução, os objetivos. Você vai aprender nesse curso, olha só, ele é 3, 4 cursos em um só. Você vai aprender como é que analisa dados quantitativos, por meio de estatística, vai aprender a fazer tabelas, gráficos. Você ainda vai aprender como é que você pode fazer uma análise qualitativa, né, análise de conteúdo e usando outros programas, né? A gente tem alguns módulos aí, ó, de análise qualitativa, análise quantitativa e o melhor, pessoal, esse curso é teórico prático. Então vocês vão assistir a teoria e vão praticar. E aí como é que eu vou saber se vocês estão praticando? Então assim, ó, tem criação de figuras, tabelas, vocês podem estar acessando e conferindo direitinho. Escrita dos resultados, algumas ferramentas digitais. E aí, no final, nós temos 2 Masterclass, tá? Que são basicamente 2 aulas ao vivo, que são privadas, só quem faz parte do curso, quem vai assistir, não vai ser disponibilizada aqui no YouTube. Então, às 15 horas, né, ela vai ser ao vivo, mas eu vou deixar ela gravada aqui. Mas aí vocês têm a oportunidade de estar tirando dúvidas e etc. Além disso, nós vamos ter uma aula bônus de revisão e tira dúvidas no dia 27, às 14 horas. Também quem não puder participar, eu vou deixar a aula gravada.
E além disso, olha só, pessoal, pelo preço que vocês podem pagar por esse curso, R$ 50 só, pessoal, é praticamente de graça. Vocês vão ter acesso, né, a uma consultoria. Essa consultoria ela vai envolver 3 e-mails de orientação. Então, assim, vocês vão elaborando o artigo e ao longo do ano, né, que vocês vão ter acesso ao curso, vocês podem me mandar 3 e-mails referente a possíveis dúvidas e orientações sobre um artigo científico ou algum outro trabalho acadêmico que vocês estejam desenvolvendo. E além disso, vocês vão ter uma consultoria individual comigo, né, que aí a gente vai combinar na plataforma, cada um vai dizer o dia e o horário, né, que quer essa consultoria. E aí só vai ser você e eu, né, uma consultoria online, para eu orientar especificamente você em relação ao seu trabalho. Você terá dúvidas, ter um maior aporte em relação à questão do seu estudo que você está elaborando. Então, assim, é um curso bastante completo, tá, pessoal? Eu desconheço, né, não é porque a plataforma seja minha, mas eu desconheço qualquer outro curso, qualquer outra plataforma que aborde o artigo científico dessa forma e por esse preço bastante acessível para estudantes, profissionais e etc. Tá ok, pessoal? Então, assim, eu espero vocês no curso, eu espero ajudar vocês, né? No nosso canal aqui ele sempre tem diversas orientações, diversos cursos que são gratuitos, mas aqui dentro da nossa plataforma a gente consegue ser bem mais específico e direcionar de uma maneira bem mais prática, né? E de maneira bem mais aprofundada em relação a alguns assuntos, tá ok? Então, para quem tiver interesse, o link está aqui abaixo. Nos vemos a partir de segunda-feira, dia 12, no nosso curso. E quem que tiver dúvidas, segue lá o meu Instagram, @DaniloFerreiraDS, que a gente pode estar tirando dúvidas e conversando um pouco lá sobre pesquisa científica. Tá ok, pessoal? Espero vocês no nosso curso. Forte abraço. Tenham todos uma boa tarde e um ótimo final de semana. Um beijo no coração e até mais.